Momento que você fique com a palavra do Senhor, seja ricamente abençoado e cresça em sabedoria em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus, boa noite, irmãos. É com alegria, né, a gente poder estar mais uma vez na casa do Pai, reunidos em comunidade, né, e prontos para receber aquilo que Ele tem para fazer sobre as nossas vidas hoje, né. Eu creio que você já foi tocado no momento do louvor, né, você abriu teu coração, você se rendeu diante dEle. E a palavra de Deus diz que é no meio dos louvores que Deus habita, né? Enquanto que a gente estava adorando, o Senhor estava aqui. E Ele está aqui. A presença dEle é real, né? Às vezes a gente diz assim, a gente vai para a igreja para entrar na presença de Deus. Eu quero dizer para você, a gente não entra, a gente permanece, a gente sempre está na presença. Porque Ele habita em nós, amém? A gente não precisa mais entrar na presença, né? Mas é interessante a gente dar legalidade para que Ele fale mais, para que Ele tenha a permissão. Deus não é um Deus arrombador. Ele precisa da minha permissão e da tua, né? Para adentrar e fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que é necessário que seja feito sobre as nossas vidas. Amém? E nessa noite não vai ser diferente, queridos. Porque eu creio que o Senhor, aquilo que Ele tem desejo no coração de fazer, Ele vai fazer. Aonde Ele achar um coração aberto, um coração permissivo, pode ter certeza, é algo grandioso que Ele vai fazer aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar nesse instante, a juntamente comigo a fazer uma oração, a se colocar na presença do Senhor. Tudo que começa com oração termina tremendamente abençoado, né? E é por isso que a gente ora, é por isso que a gente coloca, porque nós dependemos dEle. Nós precisamos dEle. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer. Colocar nesse momento, Senhor, as nossas vidas diante da tua presença, Pai. Cada vida que aqui está, Senhor, oh Deus, do menor ao maior, todos venham ser tocados. Oh Deus, pelo teu Santo Espírito. Um mover da tua graça, do teu amor, da tua grande misericórdia sobre nós, Pai. Que cada um se sinta abraçado por esse amor, Senhor. Neste momento onde nós estamos aqui em comunidade, Senhor, reunidos, formando o corpo de Cristo, Senhor. Querendo mais e mais, Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Querendo mais e mais, Senhor, aprender da tua palavra, aprender daquilo que tu tens para nos ensinar nesse momento, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Pai. Colocamos desde já, Pai, todo aquele que está enfermo, todo aquele que está com dificuldade, todo aquele que está com problema, todo aquele, Senhor, que se sente angustiado, Senhor, que sente tristeza, peso, Senhor. Nós colocamos diante da tua presença, Pai, vai de encontro à vida desses que nos assistem, que estão sentindo isso também dentro dos seus corações, Pai. Que a tua presença, Espírito Santo de Deus, que o teu poder, que o poder da graça venha ser derramado sobre a vida desses e que através daquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário, nós declaramos nesse momento que toda a tristeza está caindo por terra, no lugar de tristeza tem a alegria de Cristo, no lugar da doença tem a saúde de Cristo, no lugar onde há angústia há a paz de Cristo. Nós cremos nisso, nós declaramos isso, porque sabemos que o teu amor, Senhor, a tua graça, Senhor, oh Deus, é muito maior do que aquilo que nós estamos enfrentando nesse momento, porque é temporário, é passageiro, oh Deus, e nós pedimos nesse momento que tu venhas fazer a tua obra tremenda e poderosa. Por isso nós confiamos, cremos, Senhor, e desde já te agradecemos, porque cremos que nesse momento, nesse instante, oh Deus, enquanto acontece o culto, Senhor, o teu agir, o teu mover está acontecendo em nome de Jesus. Obrigado por tudo, louvado seja o teu santo nome, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero finalizar hoje a série que a gente começou, a nova natureza, né? E o tema da mensagem hoje, queridos, é participantes da nova natureza. Eu e você, nós não somente recebemos uma nova natureza.
O Senhor não somente colocou algo dentro de nós, que vem do próprio Deus, mas Ele te colocou a participar dessa natureza. Amém? E é o que a gente vai entender nessa noite. Porque o Senhor não quer que você seja somente um espectador do lado de fora, vendo a coisa acontecer. O Senhor quer que você participe. Amém? Uma coisa, quem gosta de jogo de futebol, eu não sou muito adepta. Amém? Mas quem gosta vai saber o que eu estou falando. Qualquer jogo, qualquer atividade, você só olhar a coisa acontecer, há uma grande diferença do que você está lá dentro, correndo, chutando, tendo toda aquela adrenalina, né? E participando. Amém? E é isso que a gente vai fazer no dia de hoje. E o desejo do meu coração é que você venha dar abertura para o teu coração, para que você venha receber dessa palavra. Você venha entender essa palavra. Porque essa palavra ela é poderosa. O Pai não somente escolheu para ser filho, mas para ser participante. Tá? Das coisas. E participar da natureza divina não significa apenas carregar um título de filho de Deus, mas ter a natureza e as qualidades do próprio Deus. Ter a natureza e as qualidades do próprio Deus. As características de Deus. Né? Eu creio que cada um que aqui está tem o Espírito Santo de Deus habitando aí dentro. Eu creio nisso. Tá? Quantos aqui aceitaram Jesus? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Ele habita dentro de você. E se você não sabe, o Espírito Santo de Deus, já diz, Espírito Santo de Deus. O que tem de qualidade de Deus está no Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de você. Olha só a coisa mais maravilhosa. Esse negócio de dizer, eu não consigo, eu não entendo. Eu quero dizer para você, abra o teu coração. Porque até no final dessa pregação você vai entender. Você vai entender. Porque é algo tremendo, isso aqui é algo revelador. Amém? Tudo o que precisamos, Deus concede por sua graça a nós. Escute bem. Tudo o que nós precisamos. Pense numa coisa que você precisa agora, nesse momento. O Senhor, Ele tem poder para te dar. Pela graça dEle. Amém? Nós recebemos. Ele nos concede por sua graça. Recebemos pela fé, agindo de acordo com a sua palavra. Não é de acordo com o que eu acho, o que eu penso, mas é de acordo com a palavra do próprio Deus. É isso que nós temos que ter no nosso coração. E diante das situações, circunstâncias, problemas, lutas diárias, irmão, teremos que escolher se nós vamos agir de acordo com a natureza carnal ou de acordo com a nova natureza, que é a divina. Amém? Eu e você temos esse poder. Você tem esse poder para escolher. Porque mesmo você aceitando Jesus e recebendo essa nova natureza, você é que escolhe se você vai agir de acordo com essa natureza ou de acordo com a velha natureza. Com a natureza carnal. Por isso que é bom a gente pedir bastante para o Senhor, né? Em oração, Senhor, me dá sabedoria. Me dá entendimento. Mas não é uma sabedoria humana. É a sabedoria que vem de Deus. Me dá discernimento, Senhor. Senhor, faça com que os meus olhos do meu coração se abram para que eu possa ver com clareza as coisas. Para que eu possa ver as coisas. Porque
É diferente a gente ver num campo físico e num campo espiritual. E vou dizer para você, tem diferença tremenda. Amém? Então, nós recebemos essa natureza divina. E eu quero dizer para você, e o Senhor, Ele colocou dentro de você, e Ele não disse assim, ó, agora te vira com isso aqui. Não. Ele te deu todas as ferramentas necessárias para que você saiba como utilizar, como viver essa nova natureza agora. Amém? Lá em 2 Pedro, o capítulo 1, o versículo 2 ao 4, nós vamos ler o seguinte: que a graça e a paz aumentem cada vez mais, pelo grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque, à medida que vocês o conhecem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. E, por este mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da natureza divina. Então, Ele deu todas as ferramentas para você vencer. Amém? Para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo, que é a natureza carnal, e fazer-nos participantes da natureza divina. O Senhor, Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para a gente vencer as coisas. Amém? E tudo do que você precisa, tudo, querido, tudo do que você precisa, conforme você vai conhecendo Deus, conforme você vai se aprofundando nele, conforme você vai dando abertura, eu digo abertura, se permitindo, mas Ele vai adentrando, porque você está dando permissão para Ele, né? E eu vou dizer para você, o Senhor, Ele diz pela palavra dEle aqui, que Ele vai, né, aqui, porque à medida que vocês o conhecem melhor, Ele lhes dará por intermédio do seu grande poder tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida cheia de piedade. Tudo. Não é algo meia boca, é tudo. Tudo que nós necessitamos. O apóstolo Paulo, ele confirma através dessa palavra, né, que Deus já nos deu todas as coisas que necessitamos para termos uma vida de acordo com a natureza divina. Ele já nos deu. E é interessante porque temos o próprio Espírito de Deus em nós. Isso não é uma coisa qualquer. É o entendimento da dimensão, o que é o Espírito Santo. A gente vai ver o quão poderoso é esse Espírito que habita dentro de nós. Amém? 1 João 4,13. Primeira João. É 1 João. 1 João 4,13. Glória a Deus. Diz o seguinte: sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Isso aqui é algo que você precisa crer. Eu e você, nós precisamos crer nisso. Amém?
Eu preciso crer nisso. Que Ele habita dentro de mim. Que Ele está comigo. Agora João, né? O Evangelho de João 14, o versículo 16, 17 diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, em vocês. Amém? Ele está em vocês. E é interessante porque quando João ele relata isso, ele diz que Jesus ele diz, eu pedirei ao Pai, para que Ele dê o quê? O encorajador, um consolador, um auxiliador. Tem várias traduções que trazem para essa palavra consolador. Encorajador. Ei, você tem um encorajador, um auxiliador e um consolador que habita dentro de vocês. Sabe aquele dia que a gente não está legal? E que você não está com aquela coragem toda? Diz que o encorajador está dentro de vocês. E é Ele que empurra vocês. Vai adiante, vai dar certo. Sabe aquele dia que você não está legal? Que você teve uma luta, quem sabe teve uma decepção, tristezas. Quem sabe você não está bem? Pode ter certeza, dentro de você tem um consolador, aquele que te abraça, aquele que bota a mão no teu ombro, aquele que diz, vem aqui, fala tudo para mim, eu estou aqui te ouvindo. Mas você também tem um auxiliador. Você sabe o que é um auxiliador? É aquele que está do lado, auxiliando. O que tu precisa? Vem cá, não, pega aqui. Sabe aquele auxiliador que você não precisa nem falar, só de você olhar, ele já sabe o que você quer? Eu era assim. Meu pai é pedreiro. E a gente cresceu pegando tijolo, carregando coisa. E a gente tinha que ajudar desde pequeno. Às vezes ele só olhava. Opa, ele quer o martelo. Já pegava o martelo e... Tá aqui, pai. Não é um auxiliador qualquer. Mas é um auxiliador que ele sabe daquilo que você precisa no exato momento. Que ele está ali. E a palavra de Deus diz que Ele habita em vocês. Ele habita em vocês. E às vezes a gente esquece desse pequeno, ou melhor, grande detalhe. Ele habita dentro de mim e de você. Tudo que nós precisamos, Ele tem esse poder de fazer na minha vida e na tua. Jesus ele disse, escuta, eu não vou deixar vocês aqui ao léu, ao relento. Escuta, na hora que eu subir, na hora que acontecer o que tem que acontecer, na hora que eu tenho que cumprir o meu propósito, essa é a palavra. Eu vou ter que ir para o Pai, mas escuta, eu não vou deixar vocês só. Eu imagino que a reação dos seus discípulos foi essa. Na hora que eles souberam que Jesus disse, não, eu vou morrer. Eu não vou ficar com vocês para sempre. Imagina, o pastor deles, o mestre deles, o líder deles, que até ali tinha palavras de encorajamento, palavras de auxílio, palavras de consolo. Imagine você, eles andando
diariamente 3 anos do lado de Jesus e vendo o paralítico sendo curado, o cego enxergando, o surdo ouvindo, o leproso sendo limpo. Você consegue imaginar isso? E daí ele diz, escuta, eu vou, porque se você começar a ler os evangelhos ali, você vai ver que Jesus estava preparando eles. E ele diz nesse momento, escuta, eu vou pedir para o Pai, para que Ele mande, que Ele envie o Consolador, o Encorajador, o Auxiliador. Em outras palavras, eu não vou deixar vocês só. Eu vou para o Pai, só que eu vou mandar alguém na minha altura. Não é nem menos e não é nem mais, é igual a Jesus. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Você não está só. Deus o Pai, Ele preparou, escuta, tudo. E Ele deu o melhor GPS do universo. Deixa eu te falar. Não é um GPS que está desatualizado. Não é um GPS que mudaram as coisas do satélite aí, ou as ordens das ruas e não atualizaram o satélite, o GPS e deu pane. E vai te levar para um caminho errado. Não, nós temos o melhor GPS do mundo, do universo. O Espírito Santo de Deus. E através dele nós somos guiados pro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, gente. Jesus é o centro de tudo. Às vezes as pessoas dizem, mas vocês só falam agora de Jesus e de Cristo, vocês tiraram Deus. Não, é a vontade do Pai. É a vontade do Pai. Toda a autoridade foi dada para Ele, no céu, na terra, debaixo da terra, e onde que existe esse universo, a autoridade está sobre Cristo. Nós temos que ter esse entendimento. O maior trabalho do Espírito Santo é te conduzir ao caminho, no caminho, e que te mantém na rota certa. Então, em nenhum momento o Espírito Santo vai falar alguma coisa contrária à palavra. Jamais. Principalmente, nós estamos vivendo, nós temos que ter esse entendimento. Gente, a gente está vivendo a nova aliança. Nós vivemos o Novo Testamento, não o Velho. E a gente tem que ter esse entendimento da dispensação da graça que está sobre as nossas vidas. Seria esquisito a pastora vir aqui com um traje dos anos 20. Imagina, aquele chapelão. Aquelas... Eu sei lá. Aqueles espartilhos que não deixava nem elas comer, né? Qual seria a tua reação? Chegar numa igreja onde todo mundo estaria naquele tipo. Eles vão dizer, esse povo aí está louco? Para que eles estão vivendo lá, o século 20? Lá não sei quantos anos atrás? 1900 e bolinha, 1930? 1920? Nós estamos vivendo 2021. Por que a gente não consegue modernizar na questão, na ótica daquilo que o Senhor tem trazido para nós? Quem comia o pão com banha? Alguém já comeu pão com banha quando era criança? Não é bom não, né? Gente, hoje não se come mais pão com banha. Pão com banha e açúcar ainda. Aquelas fationas dessa grossura.
falando isso? Porque nós temos que viver de acordo com aquilo que o Senhor quer que a gente viva. E Ele não quer que você viva lá no nível abaixo do que o nível que nós já estamos hoje. E esse caminho, que se chama Jesus, é o caminho da verdade e da vida. Esse caminho é Cristo no centro de tudo. Esse caminho, é por esse caminho que eu e você nós somos declarados justos. Justiça de Deus. É através desse caminho. Amém? E a gente tem que ter esse entendimento. E essa semana, Deus ele fez eu meditar num versículo que a gente prega, que a gente fala, mas eu tenho orado semanas já sobre essa palavra, tipo, Senhor, me dá a revelação da tua palavra. Eu quero a palavra rema sobre a minha vida. Palavra de revelação. Eu tenho orado por isso. E essa semana Deus colocou muito forte esse versículo, João, capítulo 16. O versículo 7 e o 8 nós vamos estar lendo. Que diz assim, e esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas a verdade é que é melhor... João 16, 7 e 8? Mas a verdade é que melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até aí. Aí depois a gente vai continuar. Amém? Queridos, é interessante porque eu estava meditando sobre essa palavra do Espírito Santo. E eu pedi para Deus, me dá essa palavra de revelação. E o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele começou a falar dentro do meu coração. E ele começou a falar e a me mover dentro, a mexer dentro de mim. E ele disse que esse é o maior trabalho do Espírito Santo. Amém? Este é o trabalho do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele é auxiliador, ele é o encorajador, ele é o consolador, e tem várias coisas que o Espírito Santo é. Mas ele tem um propósito e ele tem um trabalho de vir o quê? Quando ele vier, diz o próprio Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça. Ali do pecado é vírgula, da justiça e do juízo. E aí a gente escutou várias vezes sobre isso de uma forma totalmente equivocada, diferente. Porque o Espírito Santo tem um trabalho que se dá em níveis. São níveis que ele quer te colocar. Primeiro, ele convencerá o mundo. Escute, o mundo do pecado. Quando fala que ele convencerá o mundo do pecado, fala de uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Quando eu e você, nós estávamos lá no mundo, que a gente não conhecia Jesus, só ouvia falar, mas não tinha o entendimento quem realmente era Jesus. Amém? O Espírito Santo teve esse trabalho de fazer dentro do meu coração e do teu, nos convencer do pecado, da culpa, do erro, da falha. Porque só dessa forma eu e você iríamos entender e compreender que nós precisamos de um Salvador. E quando eu caio na real, gente, quando eu caio na real, eu tenho falhas, eu sou pecador. Meu Deus, eu não consigo me salvar sozinho. Eu preciso de um Salvador.
O Espírito Santo, ele vai te apresentar Jesus. Amém? Ele vai te convencer disso. Alguém vai ser usado para falar de Jesus e você automaticamente você vai ter esse entendimento. Porque dentro de você, você foi convencido que você é falho, que você tem pecado, que por si só você não consegue ser salvo. E aí você aceita Jesus na sua vida. Foi assim que aconteceu com você, irmão? Comigo foi assim. Amém? E aí quando eu aceito Jesus, eu tenho um Salvador. A palavra de Deus, quando eu aceito Jesus na minha vida, eu sou feito nova criatura. Eu nasço. Quando eu recebo Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador, eu me torno uma nova criação. Eu recebo o DNA de Deus sobre a minha vida. E automaticamente o Espírito Santo e as suas qualidades. E aí o Espírito Santo, que já está dentro de mim agora, ele começa a trabalhar em outro nível. Um outro nível. Agora ele tem que me convencer que eu sou justiça de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, irmão, no dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu declarei que Ele é o meu Jesus, que eu quero viver para esse Jesus na minha vida, eu me tornei uma nova criação. Automaticamente, aqueles pecados, o pecado, a natureza do pecado de Adão que estava em mim, ela foi morta, junto com Jesus na cruz do Calvário. Quem está me entendendo? Porque é isso que Jesus fez lá na cruz. Ele se tornou pecado para que eu e você nos tornássemos e fôssemos declarados justos diante de Deus. É o que diz a palavra. Então agora ele começa a convencer nesse outro nível. Amém? Esse outro nível. O nível da questão da justiça. Mas quer ver, ó? Vamos continuar ali aquele versículo. Ali continua, do pecado, porque os homens não creram em mim. Agora continua, da justiça divina, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Ponto, até ali. É interessante, eu fui fazer a pergunta, Senhor, por quê? Da justiça divina, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Porque ele estava falando isso para os seus discípulos também. Nós temos que ler todo o texto. Texto tirado do contexto vira pretexto. Uma coisa que eu tenho aprendido com a graça, eu não pego mais um versículozinho e jogo ali. Eu leio todo o texto. Todo. Tem que fechar. E aí, por que ele estava falando? E o Espírito Santo disse para mim, porque aquele momento que ele estava falando para os seus discípulos, ele ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Por isso que ele diz o seguinte, justiça divina, vírgula, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ele estava dizendo, escuta, no dia que eu for crucificado, que eu ressuscitar e que eu ascender, vocês vão ter essa justiça. E aí a gente vai entender. Queridos, quando entendemos que precisamos de um Salvador e o recebemos, agora o Espírito Santo te convence da justiça. Observe que Jesus, ele declara, porque eu vou para o Pai. A justiça só acontece depois da morte e ressurreição de Cristo. Quando ele morreu e ele ressuscitou, ele foi diante do Pai. Naquele momento dos 40 dias que aconteceu, desde a morte, a ressurreição, que ele andou, ele vinha, ele subia, ele descia, ele estava nesse processo, ele aparecia aqui, andava que nem fantasma, eu digo, né? Ele não estava lá comendo com os dois lá
lá que para o caminho de Emaús, ele não foi cear junto com eles, e quando ele partiu o pão, que eles disseram, agora que a gente viu que era o Senhor, por isso que quando ele falava, ardia o nosso coração, e daí ele fez assim, ele sumiu, eles olharam de novo, cadê o Jesus? Jesus sumiu, porque ele estava num corpo ele estava naquele corpo de glória, ele aparecia e daqui a pouco ele desaparecia. Os discípulos não estavam todos reunidos lá, daqui a pouco Jesus aparece, o Tomé diz, agora bota a mão no buraco aqui da minha mão, porque ele duvidou. Não, eu só vou acreditar que é Jesus se ele me mostrar o furo nas mãos. Aí Jesus parece que atravessa a parede e diz, tá aqui, Tomé, agora enfia teu dedo aqui. Então, sim, só para você entender o que aconteceu aqui. Nesse meio tempo, que eu não sou Jesus, eu não sou nem os anjos dele, para saber quando é que foi, mas a palavra relata que nesse tempo, Jesus ele entra no tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas o tabernáculo que está no céu. E ele entra como um sumo sacerdote, agora é o nosso sumo sacerdote. E ele leva o sangue, amém? O sangue da expiação, assim como acontecia no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é só uma sombra, um reflexo daquilo que iria acontecer no Novo, no tempo da graça. O que iria acontecer com Cristo, o que iria acontecer. Amém? E o que acontece? Ele entra nesse tabernáculo não feito por mãos humanas, e diz que ele entrega diante do Pai o sangue. Que sangue? O sangue dele. Não era sangue de bode, não era sangue de carneiro, não era sangue de boi, mas o sangue do sacrifício perfeito. O sangue dele. E esse sangue, eu creio, quando ele apresenta diante do Senhor, ele diz, Pai, eu vou falar do meu jeito, para você entender. Pai, aqui está o sangue da expiação de todo o pecado. Todo. Presente, passado, futuro. Amém? Porque o sacrifício dele foi perfeito. Então ele apresenta aquele sangue e ele diz, Pai, tu me fizeste pecado para que hoje eu pudesse declarar, eles são justos diante de ti. Por isso que o Espírito Santo ainda tem que nos convencer. Alguns ele já convenceu e outros ele está trabalhando. Amém? Porque a partir do momento que você entende a justiça de Deus, coisas grandes e tremendas acontecem. Porque eu preciso crer nisso. E eu preciso receber isso com fé. Queridos, algo incrível acontece quando você e eu, nós concentramos a nossa mente na verdade que é, nós somos justos em Cristo. Quando eu e você, nós colocamos a nossa concentração nos nossos pensamentos nisso, eu sou justo em Cristo. Eu sou declarado justo em Cristo. Cristo está em mim, o Espírito Santo está aqui dentro. Quem crê nisso? Eu creio. Amém? Então, a tua mente, na verdade, que é justo em Cristo, você vai entender que é além do que você faz, além do que você diz e além do que você sente. Não é o que você faz, o que você sente e o que você diz. Mas você é justo em Cristo porque é a obra dele sobre a tua vida, não é a tua obra. E muitas vezes a gente está concentrado na nossa obra, o que a gente faz, o que a gente pode fazer. E eu quero dizer para você, a obra é do Senhor. Só por tuas obras, só por tua justiça, eu sou novo ser,
filho escolhido, só por tuas obras, só por tua justiça. Eu sou novo ser, escolhido pelo próprio Pai. A obra é dele, não é a minha obra, não é a tua obra. Não é a minha justiça própria, não é a tua justiça própria, é pela justiça dele. Quando a gente tem esse entendimento, quando você abraça a nova identidade, como justiça de Deus em Cristo, automaticamente você deixa para trás os velhos hábitos. Olha só a coisa mais maravilhosa. Você deixa para trás os velhos hábitos pecaminosos, erros e antigas formas destrutivas, né? De pensamento, de ação. Por quê? Porque se você começa a crer que você é a justiça de Deus, a justiça de Deus está sobre você. Amém? Você vai continuar fazendo coisa errada? A tua mente muda. A tua mente muda, teu coração muda. Teu jeito de ver as coisas muda. Você será transformado nas áreas que está lutando hoje. Sabe essas áreas que você ainda está lutando? Como também você vai ver uma grande restauração na tua vida. É isso que vai acontecer. É isso que acontece quando a graça de Deus superabunda nas áreas de nossas falhas e fraquezas. Eu entendi a graça superabunda, ela vem com poder sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso. E o terceiro nível, ele vai nos dar o entendimento do juízo. Então ele vai nos convencer do juízo. E aí já tem gente que está se descabelando porque outrora a gente pensava, pronto, é o julgamento. Vou para o inferno. Então, o João 16:11, que vai continuar lá, ele vai dizer assim, da justiça divina, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Ele já está julgado. Como assim, pastora? O inimigo das nossas almas, ele já foi condenado. Já foi. Ele já foi, gente. Não dê poder para quem não tem poder. Ele já foi condenado. Não tem mais poder. Amém? O inimigo, para você entender, bem claro aqui, o inimigo tinha uma nota promissória. Quando o inimigo ele tentou a Eva e o Adão, porque não é só a Eva, os dois caíram. Amém? Automaticamente eles pegaram uma nota promissória, escrita humanidade, assinada humanidade, porque a palavra Adão quer dizer humanidade. E eles pegaram essa nota promissória e deram na mão do diabo. Então o domínio estava sobre ele, com ele. Quando Jesus foi crucificado, diz a palavra que todos os poderes, amém, foram destronados. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, diz que ele desce lá no inferno, e ele toma da mão de Satanás a chave. E automaticamente ele pega essa nota promissória chamada humanidade, e ele faz isso aqui, rasga. Alguém já pagou alguma coisa com uma nota promissória? Ou recebeu depois de volta? Gente, se você deixar aquela nota promissória lá, bonitinha,
preenchidinha, e você não rasgar ela, ou você não guardar ela bem, e alguém achar, a pessoa pode chegar e dizer, escuta, está me devendo isso aqui. Isso é um fato. Jesus não pegou a nota promissória e botou dentro da gaveta, como muita gente faz. Jesus Cristo, ele pegou, ele morreu na cruz, e ele rasgou a nota promissória, chamada humanidade, pecado da humanidade, que te condenava a não ter uma vida eterna. E ele conquistou a vida eterna para você. Isso. O inimigo, o juízo já aconteceu. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Não há mais dívida com ele. Ele está julgado, gente. Por que ele está tão alvoroçado, andando para lá e para cá, e fazendo tanta coisa errada, tanta atrocidade? Tentando de tudo quanto é lado. Porque ele sabe que o fim dele está chegando. Ele sabe que vai ter cadeia, que vai ter inferno para ele. Ele já sabe que ele é condenado, que ele já é perdido. E eu quero dizer para você uma coisa. Não há mais qualquer vínculo com ele. De dívida. Seja de condenação, de culpa, do próprio pecado que é a natureza de Adão. Porque essa era a dívida de Adão. Adão, se tu comer parte da árvore do bem e do mal, do conhecimento, escute bem, tu vai morrer. O salário do pecado é a morte. Só que a gente só às vezes lê só aquele versículo. O salário do pecado é a morte. A gente não continua lendo. Mas o dom gratuito da vida. É a graça. É Jesus. É Cristo. Acontece que naquele dia que ele pegou, Adão deu a nota promissória, deu junto disso paz, saúde, finança, tudo, ele deu junto. Não foi só algo que Adão caiu, ele teve que ter esforço, ele teve que ter peleia. Só que Jesus, quando ele vem e ele resgata isso, ele traz junto paz, alegria, prosperidade. Ser abençoado, ter o favor de Deus, se sentir amado por esse Deus, sem culpa. Porque se tem uma coisa que o diabo ele é esperto, e ele é expert, é botar na tua cabeça que Deus não te ama, que Deus não se importa contigo, que Deus não está nem aí para ti, para os teus problemas, que Deus já não está nem aí, não tem plano para a tua vida. Eu quero dizer para você, ele é um derrotado, ele é um mentiroso, não creia nas mentiras dele. Ele já foi julgado, ele já está perdido, ele já está condenado. Pastora, e eu e você, e aquelas 3 horas que Jesus estava crucificado e que se tornou noite, houve o julgamento do próprio Deus sobre Jesus. Aconteceu o julgamento do próprio Pai sobre Jesus. Jesus levava o pecado, meu e seu. Quem sabe você na sua mente vai dizer, mas isso não pode, pastora. Eu quero dizer para você que tudo leva. A palavra nos diz isso. Isaías 53 diz que Deus teve prazer em esmagá-lo, moê-lo. Aonde que um pai vai ter prazer? Ali estava falando e remetendo que Deus teve prazer em esmagar o pecado.
Porque ali não era Jesus mais agora, ele era pecado. Você consegue entender? Ele era a oferta pelo pecado. Todos os evangelhos, se nós começarmos a ler, Jesus em nenhum momento disse Deus. Ele sempre dizia Pai, o Pai. O Pai, ele agradecia o Pai, ele falava do Pai. Vocês não conhecem o Pai. Só que no dia que ele foi crucificado, ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Meu Deus. E essa frase, meu Deus, por que me desamparaste? Porque ele não disse, meu Pai, por que me desamparaste? Porque naquele instante ele não estava como Cristo. Ele estava como a oferta do pecado ali. Era o próprio pecado que estava ali. O Pai não conseguiu ver o pecado. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação de Deus. 3 horas houve escuridão. Do meio-dia até as 3 horas da tarde. Quando Jesus ele declara, está consumado, e ele entrega o seu espírito, o tempo se abriu, mas até ali era escuro. Está na Bíblia, gente. O juízo do próprio Deus já aconteceu sobre o pecado naquela cruz. Eu sei que dá um nó na cabeça. Mas se você não consegue entender, pelo menos tente entender. Pegue, abra os evangelhos, leia. Não só tirar um versículo, leia todo o texto. Leia o texto, leia o texto. Então são os níveis que o Espírito Santo te traz. Para você entender, crer e viver isso. O inimigo não tem mais poder sobre a tua vida. Maior é o que está em você. Você é a justiça de Deus. Você tem que começar a se declarar, eu sou justiça de Deus. Declare isso. Ah, mas eu acabei de cometer coisa errada. Eu sou a justiça de Deus. Obrigado, Jesus, porque tu já me perdoa. Eu sou a justiça de Deus. Declare isso. Declare. O Espírito jamais te levará, o Espírito Santo jamais te levará contrário à vontade do Pai, jamais irá tirar o mérito de Cristo. Ele é o centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Cristo é tudo. E é da vontade do Pai isso. Precisamos se deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, gente. Nós precisamos. Romanos 8,14. Estamos finalizando, tá? Porque todos que são Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos. O Espírito Santo jamais, ele vai falar algo contra Jesus. Romanos 8,2 diz, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. É forte, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, e ali está Espírito com letra maiúscula, quer falar de Espírito Santo, que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Segunda Coríntios 1:22, e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Vão marcando esses versículos aí, guardando para vocês e meditem durante essa semana. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Amém?
Veja em várias versões. Tem umas versões que são tão antigas, gente, que é complicado você entender, às vezes, uma palavra. Né? E hoje nós temos tantas versões atualizadas, então é interessante. Gálatas 5:25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas. Tá? E para finalizar, Efésios 3:16 ao 17. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. Você não foi só ser chamado para ser um filho, mas você foi chamado para ser um participante dessa nova natureza. Está em você, habita em você, vai te orientar. Não, escute, não tenha medo. Escute o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Meditar na palavra, ler a palavra e entender a palavra. E quanto mais você meditar na palavra, por quê? Porque na hora que o Espírito Santo falar, você vai saber que aquela palavra ela não vai contrária. Porque tem pessoas que dizem, o Espírito Santo me falou. E nem foi o Espírito Santo, gente. Foi carne, foi tudo quanto é coisa, menos o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ser contrário. Aquilo que está na palavra. E nós vamos deixando Ele nos guiar e participando dessa coisa tremenda chamada nova natureza que está em nós. E louvado seja o nome santo do Senhor. E que você possa, assim, ser imensamente transbordante dessa graça. Sabe? Porque a graça de Cristo, a graça de Deus, ela é maravilhosa. Graça é algo imerecido. É algo que a gente não merece. Mas mesmo assim, alguém morreu por nós. Alguém se deu por nós. Alguém se fez pecado por nós. Alguém foi lá no inferno e tirou a chave da mão de Satanás por nós. Alguém se fez doença por nós. Alguém levou tristeza, peso por nós. Alguém foi cuspido, ficou calado por nós. Alguém se fez maldito por nós. Isso é graça. Alguém se fez pobre, miserável, porque a coisa mais triste na época de Jesus era a nudez. Não é que nem hoje todo mundo anda pelado por aí, não. A forma que Cristo ficou, só cobrindo as partes íntimas, isso era algo a coisa mais baixa, humilhante, pobre que uma pessoa poderia passar. E tudo isso Ele passou por nós. Isso é graça. Isso é graça. É que olhar e dizer, Senhor, eu não merecia, mas Tu me amou tanto. E quando eu tenho entendimento disso, quando eu entendo isso aqui tudo, queridos, sabe, eu começo a entender que a gratidão por esse amor me faz tomar um posicionamento diante dele. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer nesse dia, Pai. Queremos te agradecer porque
tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ministrado, Senhor. Eu sei que a Tua palavra ela não volta vazia. Eu sei que ela vai fazer algo dentro dos nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre as nossas almas, sobre o nosso espírito, Senhor. E eu sei que é o Teu Espírito que está trabalhando dentro de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse Espírito que habita em nós, que diariamente nos encoraja, oh Deus, nos auxilia, nos consola e faz a obra sobre as nossas vidas. Mas também queremos Te agradecer pela Tua graça, Senhor Jesus, pelo Teu grande amor de ter se dado, se doado. Eu sei que Tu se deste por cada um de nós, Senhor. Eu sei que foi o amor tamanho do Pai, mas foi o Teu sim, o Teu posicionamento, Jesus, diante desse Pai amoroso, diante desse Pai bondoso, diante desse Pai que declara esse propósito. Eu sei que foi o Teu sim, Jesus, e Tu se deu por cada um de nós. E nós queremos Te agradecer, queremos Te bendizer e Te glorificar por essa tremenda oportunidade de sermos conhecidos por Ti e de Te conhecer. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós Te louvamos e queremos colocar diante da Tua presença as nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias e a nossa semana. E que no decorrer dessa semana, essa palavra fale dentro do nosso coração. Se preciso for, que a gente possa assistir novamente esse culto, e assistir novamente, até que essa palavra ela adentre dentro dos nossos corações. Para que a gente venha crer, entender e andar nisso em fé. Obrigado por tudo, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te glorificamos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.